made from a plastic mold. This means we will need to salvage as many pieces of the fabric layer as possible. The most important of which are the hard-to-replicate features such as the head, face, hands... Oh, Jesus! Olá, amante do terror. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre as fitas VHS de Five Nights at Freddy's, uma série de analog horrors com vários artistas diferentes que retratavam partes da história dessa saga de jogos na forma de found footages, filmagens encontradas na forma de fitas VHS. No primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre a primeira de todas que surgiu, que foi a do Squimpus McGrimpus, e eu citei uma que eu achei particularmente interessante, a do Spectre, que tinha menos vídeos, cerca de 4, mas cada um deles com uma duração bem alta e um conteúdo muito bem feito. Eu fiquei com vontade de trazer ele, e eis-me aqui para falar sobre as FNAF Tapes feitas pelo Spectre. Alright. Comecemos pelo vídeo Investigação Paranormal. Ele inicia com um homem desconhecido dentro de um caminhão explicando a situação. Ele diz que recebeu diversas denúncias de acontecimentos estranhos vindos de um estabelecimento de entretenimento para toda a família, a Freddy Fazbear's Pizza. Os acontecimentos eram os mais diversos, desde coisas caindo ou se movendo sozinhas, até vozes e passos sendo ouvidos pelos corredores. Então, chamaram alguém para investigar e descobrir se tinha de fato algum espírito ali, e se tinha, descobrir o que ele queria e como fazia para ele ir embora de uma vez. Terminando de ler as denúncias, ele pega o seu equipamento de investigação e vai para dentro da pizzaria. E não sei porquê, mas isso me passa uma vibe de fasmofobia, por causa do caminhão, a lanterna, o EMF, Spirit Box, etc. Não tem nada a ver com o assunto, só achei interessante apontar essa curiosidade. Enfim, ele entra e está tudo escuro. Pelo que dá a entender, ele mesmo pediu para que desligassem o disjuntor, porque assim o eletromagnetismo vindo da própria pizzaria não interferiria com o EMF, pois esse dispositivo detecta a presença de seres fantasmagóricos através de suas interações paranormais, pois elas deixam um rastro eletromagnético, sinalizado pela quantidade de luzes presentes nele. O homem coloca o seu equipamento em uma das mesas e tenta detectar algum campo eletromagnético, e para sorte dele, consegue até que rápido. I'm starting to get some chills right now, so there must be something close. Yeah, it seems to be in this area. Depois, ele ativa a Spirit Box e começa a fazer contato com algum espírito que exista ali, e a resposta veio mais rápido do que o esperado. Ele conversava com uma garotinha, Suzy. Suzy disse que tinha 8 anos e que morreu devido a um assassinato, mas não sabe dizer exatamente quem a matou, só que aquele que fez isso vestia uma fantasia de coelho e a matou com uma faca. O homem desliga a Spirit Box para ter certeza que a câmera registrou aquilo, e quando ligou de novo, acabou perdendo contato com Suzy, assim como o sinal do EMF. Ele tenta procurá-lo de novo, e não muito tempo depois, uma cadeira é puxada, gerando mais um campo eletromagnético, e a Spirit Box detecta mais uma voz, dessa vez de um garoto. Mas ao contrário de Suzy, esse só fala desliga. O homem entende que o garoto quer que ele desligue tanto a lanterna quanto a Spirit Box, então o faz de prontidão. E depois ele vira para trás e vê uma sombra o observando de longe e depois desaparecendo. Trying to hurt you. I just want to have a conversation with you. Can you tell me where you are right now? The fuck is that noise? What the fuck is that? Hello? Ele fica assustado, claro, mas vai atrás para ver quem ou o que era, e não encontra absolutamente nada. Quando volta para a mesa, uma risadinha de criança é ouvida ao fundo, e ele logo conclui que pode ser uma das crianças, e vai atrás, logo encontrando o Freddy sentado no fundo de uma sala quase vazia. O homem consegue conversar com o espírito através da caixa de voz do animatronic. Did someone here move the... I am You are? Okay, good. What's your name? Gabriel. Gabriel. O espírito se chama Gabriel e diz basicamente a mesma coisa que Suzy, que foi assassinado por alguém e que estava preso dentro daquele animatronic. Só que
Agora, ele dá uma informação nova. Disse que aquele que os matou estava de roxo. Se não deu para sacar antes, agora ficou praticamente escancarado do que se trata essa situação. Mas antes que o homem pudesse fazer mais perguntas, parece que o espírito ficou irritado. Ou então, pode ser que ele percebeu que o homem estivesse em perigo e o alertou para sair de lá imediatamente, o assustando para fora da pizzaria. Mas tarde demais, porque assim que o homem saiu pela janela, ele foi atacado por alguém que provavelmente estava escondido na pizzaria esse tempo todo. O segundo vídeo é o relatório de manutenção. Se trata de um homem fazendo alguns testes no que viria a ser o Withered Bonnie. Basicamente, foram feitos diversos pedidos para que ele fizesse alguns testes com o animatrônico, porque ele estava dando vários problemas, então queriam ver o que dava para fazer com ele e o que deveria ser descartado. O mesmo processo deve ter sido feito com os demais animatronics. O responsável faz vários testes com as juntas do robô para ver o que dava para salvar e o que não dava. Os testes foram feitos respectivamente com a cabeça, orelhas, braços, cintura e pernas. Durante esse vídeo todo, nos dá uma sensação muito estranha de que o Bonnie não está completamente parado. Parece que algo muito ruim está para acontecer a qualquer momento. E para piorar, chega um momento do vídeo em que isso acontece. Oh, Jesus! Tanto ele quanto nós que estamos assistindo tomamos um susto daqueles, mas o homem conclui que o animatronic se mexeu porque ele esqueceu de desativar o teste das pernas, e depois disso continua virado de costas para o robô. Não sei você, mas eu não iria me virar de costas ou sequer tirar o olho dessa coisa nem por um minuto sequer depois disso, mesmo se eu não conhecesse a história. Enfim, depois de retirar todas as partes, a luz simplesmente acaba e ele se vê preso dentro da sala. Something died inside it. We suspect that perhaps a rodent or animal had accidentally found its way into the animatronic and became trapped within its chest. Press down both of the shoulders to remove the torso of the animatronic. What the? Damn it, not again. Ao virar para trás, percebe que o Bonnie simplesmente sumiu e um segundo depois reaparece, mas dessa vez não está inativo e sim disposto a matar aquele homem. E esse é o fim da fita. What? What the fuck? Why is it? Oh God. What the fuck? What the fuck? What? You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. Agora vamos para o salvamento. Sabe no Pizzeria Simulator, onde entre cada turno tinha uma sessão de salvamento de animatronic, mais conhecido como Salvage? Você tinha na sua frente um animatronic, achado no beco dos fundos, e teria que ver se vale a pena salvar ele ou não. Se não, só jogava ele nos fundos novamente. Se sim, aconteciam várias sessões de testes de áudio para ver se o animatronic fazia algum tipo de ação, e se começasse a ficar instável, tinha que dar um choque elétrico nele. Bom, aqui é a mesma coisa, mas ao invés de ser com os Scrap Animatronics, é com a Withered Chica. No primeiro e no segundo teste de áudio, ambos os braços dela se levantam em um ângulo de 90 graus, ficando naquela posição de T clássica da Withered Chica. No terceiro teste, à primeira vista nada acontece, mas quando o homem não está olhando... Begin audio prompt in 3, 2... Chica moveu seus olhos. Agora estava o encarando. Como ele não sabe se isso contou ou não, afinal, o movimento não aconteceu durante o áudio, ele marca como incerto.
Mas, ao tirar os olhos dela novamente e olhar de novo, ele toma um susto muito grande quando ela moveu a cintura também. Ele se assusta e dá um choque elétrico nela, que volta para a posição de antes, somente olhando para ele. No quarto e no quinto teste, absolutamente nada acontece. Porém, no sexto e último teste, antes mesmo do áudio começar a tocar, a boca dela abre, revelando o endoesqueleto. 1. Whoa, hold on a second. What the fuck? Whoa. O homem encara isso como instabilidade e dá outro choque. Só que agora os olhos ficaram brancos e ela diz a seguinte frase. So bad I can't breathe. Quando o áudio começa a tocar, é onde o caos começa. Os olhos simplesmente caem e somem das órbitas. As luzes piscam e a Chica some, somente para aparecer atrás dele e matá-lo. No. Oh no. O último vídeo se chama Arquivo Policial. O início dele se trata de 4 autoridades conversando sobre casos de desaparecimentos e assassinatos. Eles são, respectivamente, Agente Especial Edwards, Agente Wallace, Detetive William Bradley e o Sargento David Miller. Aqui descobrimos que o nome do investigador paranormal lá do primeiro vídeo se chama Sean Roberts. E quando ele foi tentar sair da pizzaria, ele não foi simplesmente atacado. Ele levou um tiro de escopeta calibre 12, ou seja, quem quer que tenha feito isso realmente não queria testemunhas vivas. Tiveram mais outros casos de desaparecimento, incluindo os das 5 crianças, mas por algum motivo eles possuem conhecimento de apenas 4: Suzy, Gabriel, Fritz e Jeremy. A quinta, de acordo com a lore, seria a Cassidy. Eu não acho que seja um erro ou algo assim, e sim que Cassidy não tenha sido identificada até aquele momento. E em praticamente todos os desaparecimentos, uma empresa chamada Afton Robotics estava envolvida de alguma forma, apesar deles não terem provas de que ela tenha encobertado os casos. Eles ainda suspeitam que essa empresa tenha algo a ver, porque um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas enfim, uma das pessoas presente no local disse que tinha um arquivo policial sobre um caso que aconteceu envolvendo os animatronics da Fazbear Entertainment e a Afton Robotics. O arquivo policial é uma filmagem que 2 policiais fizeram. Eles se depararam com um caminhão suspeito no meio de uma estrada vazia. Então, resolveram investigar. Eles deram a ordem de parada e o motorista obedeceu prontamente. Os policiais tinham recebido uma denúncia de roubo de um veículo de serviços. Então, o policial pede o registro do veículo, que logo se mostra ser falso pela central. Logicamente, os policiais vão algemar os envolvidos, mas acabam em um tiroteio e um deles acaba morrendo. O outro até tenta pará-los, mas acaba sendo atacado por ninguém mais, ninguém menos que o Foxy, que parece estar ajudando os criminosos. Apesar de ter sido atacado, ele consegue sair ileso, porém, o seu parceiro estava morto, e os criminosos, junto do animatronic, fugiram para dentro de um shopping abandonado. O policial demonstra toda a sua coragem e vai atrás dele sozinho, mesmo estando em desvantagem numérica e de poder de fogo, pois estava armado só com uma pistola, enquanto os criminosos estavam com fuzis. Ele os procura dentro do shopping e os encontra, porém é atacado tanto pelos tiros quanto pelo animatronic. Felizmente, ele sobrevive a todas as tentativas de assassinato, consegue desativar o Foxy na base do tiro e chama reforços. Quando a cavalaria chegou, um dos criminosos chamado Chris acabou sendo morto por tentar atirar contra os policiais, e o outro estava preso dentro de uma sala, sendo rendido pelas forças especiais. E o nome desse homem era... What's your name? Identify yourself. Henry Emily.